Você sabe o que é cerveja? Nesta aula, eu vou ensinar os 6 principais tópicos para você saber o que é uma boa cerveja. Olá, eu sou Edson Perrone e hoje nós vamos falar sobre o que é a cerveja. Essa é a nossa primeira aula e nós vamos trabalhar alguns conteúdos. Nós vamos falar sobre a composição da cerveja, o que tem na cerveja, qual é o processo de produção, como que a gente entende esse processo para chegar até a cerveja, qual a diferença da cerveja e do chopp, o que é uma pasteurização da cerveja, o que é o tão falado puro malte na cerveja e fazer alguns comentários sobre as escolas cervejeiras, para a gente poder já começar esse lado aí do estudo da cerveja. Bom, sobre a composição da cerveja, como vocês sabem, a cerveja tem que ter uma boa água. Tudo começa com a água da cerveja. A água, ela é o principal componente. Bom, se nós temos uma boa água, agora nós vamos colocar nessa água aquilo que vai virar a cerveja. O principal componente são os grãos maltados. Então, junto com essa água, nós vamos ter grãos maltados. Esses grãos maltados podem ser vários. O mais utilizado é a cevada. A cevada realmente é a mais utilizada. Mas o trigo também é bem utilizado em vários estilos de cerveja. Outro, menos utilizado, mas também um bom componente, é o centeio. E também o milho é muito utilizado nas cervejas. Então agora, tendo esse caldo doce obtido desses grãos com a água, nós vamos ter um chá doce. Nós temos que controlar, equilibrar esse dulçor desse líquido. Para isso, nós vamos colocar o lúpulo. O lúpulo é uma flor. É uma flor de onde nós vamos extrair o amargor, os aromas e os sabores da cerveja. Cada cerveja tem um estilo. Esse lúpulo a gente já pode colocar em flor, pode colocar ele moído na cerveja. E depois nós temos que ter as verdadeiras estruturas, verdadeiros componentes que vão fazer a cerveja. Porque o que a gente faz na realidade é preparar para as leveduras trabalharem. Aí nós vamos ter as leveduras, que são elas que vão fazer a cerveja, transformar esse caldo doce, agora amargo, com sabores, na cerveja que a gente bebe. Essas leveduras nós chamamos de fermento. Então, essa é a composição das cervejas. Algumas cervejas podem ter outros insumos. Podem ter frutas, podem ter açúcar, podem ter gengibre, pode ter pimenta, pode ter o que for. Nós estamos aqui para brincar com essa cerveja artesanal e poder sempre ter uma novidade para a gente poder degustar, mas sempre usando a base da cerveja. Bom, dando continuidade ao nossa aula, agora nós vamos falar um pouco sobre o processo de produção. Como vocês já viram, nós falamos da composição da cerveja. Agora, como que se faz, qual é a metodologia para se partir desses componentes e chegar à cerveja produzida? É lógico que hoje nós só vamos falar superficialmente. Depois vamos trabalhar esse assunto bem detalhado. Então, para a gente poder ter uma ideia
desse processo, nós vamos pegar esses grãos, os grãos que nós já falamos, maltados, que são cevada, trigo, né, centeio, milho, né? É foda isso aí inteiro. Esses grãos maltados, como nós já estamos falando, eles vão ter que ser trabalhados, aquecidos na água, que nós chamamos o processo de braçagem. Essa braçagem também pode ser chamada de mosturação ou sacarificação. O que é isso? Tirar o açúcar do amido para produzir o mosto, que é esse chá doce. Depois que a gente obtém o açúcar desses grãos, nós vamos passar para um processo de fervura. Esse processo de fervura é onde nós vamos incluir o lúpulo. Aqui também nós trabalhamos a fervura para poder esterilizar o mosto, tirar qualquer micro-organismo que possa ser prejudicial à cerveja. Bom, agora a cerveja passou por um processo de braçagem que tirou o açúcar dos grãos, ferveu, adicionou o lúpulo, dando amargor, sabores. Nós vamos para um processo de resfriamento. Desse processo de resfriamento, nós vamos partir de um líquido quase a 100 graus Celsius para um líquido abaixo de 30 graus Celsius para a gente poder inocular a levedura sem matá-la. Então, no resfriamento, nós vamos agora adicionar a levedura. A levedura, então, agora, com esse mosto doce, com a temperatura amena, ela pode trabalhar. Aí nós vamos passar para alguns processos. Desse resfriamento, nós vamos para a fermentação. Aqui, na realidade, é onde o mosto, o caldo doce, vai virar cerveja. Quem vai fazer isso é a levedura. Então, esse é o processo de fermentação alcoólica que vai acontecer ali. Com esta fermentação, um processo muito interessante acontece. Libera durante a fermentação gás carbônico, sai o gás carbônico. Em alguns fermentadores industriais, esse gás carbônico é incorporado já na cerveja para dar o gás da cerveja. Outros não, o caseiro normalmente, esse gás carbônico depois ele é introduzido. A fermentação também vai produzir o álcool. Esse álcool fica incorporado na cerveja. Então, quando fermenta, gera o álcool que vocês bebem na cerveja. Não é adicionado álcool na cerveja. O álcool é gerado naturalmente. Depois desse processo de fermentação, que pode levar 7 dias, 10 dias, depende do estilo da cerveja, nós vamos ter o processo de maturação. Esse processo de maturação é onde a cerveja vai ganhar aromas, sabores, vai amadurecer, vai perder alguns sabores indesejados, alguns aromas indesejados, e isso também leva de 7 até 15 dias, depende do estilo da cerveja. Depois desta maturação, ela vai para um processo de clarificação. Esse processo de clarificação, ele pode ser só por baixar a temperatura ou usar alguns componentes para poder realizar essa clarificação. Com isso, a cerveja fica pronta, temos que ir para o envase. Aí pode ser envase em barril, pode ser envase em garrafa, depende do objeto, né, do cervejeiro. Bem, agora
Agora vocês sabem qual é a diferença entre chopp e cerveja? Muita gente faz essa pergunta e muita gente responde errado, né? Bom, aqui temos um chopp. Aqui temos a cerveja. Qual a diferença? Nenhuma. Chopp e cerveja são a mesma coisa. Na realidade, não tem chopp. Não existe chopp. O que existe é cerveja. Então as pessoas costumaram a dar um nome de toda cerveja tirada em bica de chopp. Mas na realidade o que está saindo ali é cerveja, né? Então cerveja e chopp é a mesma coisa. No mundo inteiro a gente só toma cerveja, chopp aqui no Brasil e alguns poucos outros locais. Então na realidade, quando vocês bebem um chopp, vocês estão tomando cerveja. Existe uma pequena diferença entre elas, que é a pasteurização. Que não chega a ser chopp pasteurizado, cerveja não pasteurizada. Não existe isso. Tem cerveja pasteurizada, chopp pasteurizado. Pode ter chopp não pasteurizado, cerveja pasteurizada, porque é a mesma coisa. Então é tudo cerveja. Bom, como eu falei em pasteurização, nós vamos ter que entender um pouquinho o que é isso. Sem entrar em detalhes, lógico, que a pasteurização ela é um processo, hoje em dia, industrial, usado em grande escala. A pasteurização foi inventado por um pesquisador chamado Louis Pasteur. Pasteur, antes de Pasteur, todo mundo tinha problema de contaminação de alimentos, bebidas, do que fosse. Pasteur desenvolveu um processo que aquecia e resfriava os alimentos, os líquidos, e isso dava maior ganho de vida ao alimento. E isso ficou sendo chamado de pasteurização, devido a Pasteur. Então, pasteurização, nós temos um processo que é feito da seguinte forma. Vou falar mais resumido para a cerveja. A gente pega a cerveja pronta, e nós vamos parar a atividade das nossas funcionárias, as leveduras. Nós vamos parar aquecendo. Então essa cerveja, ela é aquecida em um maquinário todo específico para isso, e com esse aquecimento nós vamos eliminar as leveduras. Eliminando as leveduras, matando as leveduras, nós encerramos o processo de fermentação contínua que elas fazem. Consequentemente, o produto fica muito mais tempo viável e muito mais tempo para ser utilizado. Bom, vocês viram que nós falamos aqui em grãos maltados, falamos na pasteurização, falamos no processo. Agora uma coisa muito curiosa também, e muita gente vem perguntando, o que é o tão famoso puro malte? Bom, puro malte. Vocês já viram falar isso em algum lugar? É muito difícil até vocês saberem qual é a cerveja puro malte, qual que não é. Tem gente que bebe cerveja não sendo puro malte e adora. Tem gente que bebe cerveja que é puro malte e detesta. Então, não quer dizer puro malte, não quer dizer qualidade. Tem cervejas que levam vários produtos que deixam ela fora do perfil puro malte, mas são excelentes cervejas. E tem cervejas que são puro maltes que a gente não consegue beber. Bom, então o que é esse puro malte? Esse termo puro malte veio da lei da pureza alemã. Puro malte vão ser todas as cervejas
que vão vir dos grãos maltados. Lembrem dos grãos maltados que nós começamos a falar hoje: centeio, trigo, cevada, até o milho. Se ele foi maltado, ele é puro malte. Bom, então o que é uma cerveja puro malte? São cervejas que são feitas usando grãos maltados, água, lúpulo e levedura, sem qualquer outro adjunto nesse processo. Vocês viram que nós falamos de grãos maltados. Grãos maltados significa que nós pegamos um grão, uma semente, né? Um grão, botamos ele para germinar, aí começa a brotar a plantinha. No início da germinação, nós vamos interromper o processo e utilizar esse grão secando e utilizando esse grão inteiro, que depois nós vamos moer no processo, para fazer a cerveja. Se vocês pegam um grão que não foi maltado, por exemplo, milho, peguei um milho, peguei esse milho, moí e botei na cerveja. Aí ele não é maltado, então ele não entra dentro do puro malte. Se o grão de milho foi maltado e foi utilizado o processo da maltaria em cima dele, ele passa a ser um grão maltado e a cerveja pode continuar a ser uma cerveja puro malte. Agora, nós podemos pegar um gancho e falar um pouquinho sobre as escolas cervejeiras. Eu falei para vocês da lei da pureza alemã. A Alemanha tinha um problema da utilização do trigo e da cevada, que ele estava usando mais para fazer bebida do que para pão, alimento. Então eles criaram essa lei da pureza em 1516 para poder preservar o alimento, para não utilizar os insumos na produção de cerveja. Então, para fazer cerveja só podia ter malte, água e lúpulo, porque em 1516 não se conhecia ainda a levedura. Sabe, ela atuava de uma forma natural, mas ela não era conhecida ainda nos processos cervejeiros. Então a escola alemã caracteriza-se por cervejas maltadas, cervejas de baixa lupulagem e cervejas de trigo, como as que estão na Bavária, valorizando com isso um perfil de cerveja mais adocicado. Paralelo à cervejaria alemã, nós temos a inglesa. A inglesa já é uma cerveja que entra os lúpulos com maior perfil. Dali surgiram as IPAs, as Indian Pale Ale. E ali também surgiram cervejas menos carbonatadas, mais lupuladas e com derivações de cervejas escuras, cervejas bronze, caramelos, que são o perfil inglês. Além do perfil alemão, inglês, nós temos o perfil belga. O perfil belga são cervejas também valorizando o malte, mas eles brincam com vários outros insumos. Eles brincam com frutas, brincam com insumos, com cereais, fazendo uma diversidade de sabores na cerveja, inclusive as trapistas, as cervejas dos monges. E recentemente, embora com muita controvérsia, existe a escola alemã, a americana. A escola americana é uma escola que trabalha com lúpulos americanos, maltes tradicionais, sendo uma cerveja que explora muito aroma, muito amargor, e que se tornou até um estilo, a APA, American Pale Ale. Daí nós temos as principais escolas, que também podemos brincar no futuro com a escola brasileira. Por que não? Com tanta diversidade de insumos, com tanta criatividade na cerveja artesanal, logo teremos a nossa escola.